Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós queremos concluir o nosso capítulo 18 sobre o feudalismo. Então, nós vamos falar como era viver na Europa feudal. Então, na Europa feudal, as pessoas sentiam e registravam o passar do tempo em ritmos bastante diferentes daqueles que experimentamos atualmente em nossa acelerada civilização ocidental. A percepção e os meios de controle desse tempo eram bem menos rígidos e mais lentos do que hoje. A vida coletiva era ritmada pelos ciclos da natureza, como a passagem das 4 estações, e pelo conjunto de atividades essenciais à população. Então, a vida cotidiana, ela não era a mesma para todas as sociedades medievais, já que seus grupos sociais dedicavam-se a atividades variadas, fosse elas o trabalho, como você já estudou lá anteriormente, ou o lazer. E assim as formas de entretenimento de um nobre, por exemplo, eram muito diferentes das de um camponês, né? Por quê? Os membros da nobreza, eles divertiam-se com as caçadas e os torneios, que também faziam parte do treinamento militar deles, e com diversos jogos, como o xadrez, o tarô. Além disso, eles distraíam-se com os jograis, com artistas ambulantes, geralmente das camadas mais pobres, que recitavam, cantavam ou apresentavam espetáculos circense nos palácios ou nos castelos. Já os camponeses, por sua vez, eles divertiam-se com passatempos comunitários, ao ar livre, com jogos e disputas esportivas, ocasiões em que eles podiam provar a sua força, a sua habilidade física. Já nas terras urbanas, né, nas áreas urbanas, uma forma de entretenimento comum era o jogo de dados. O jogo de dado era praticado em praças públicas ou em tavernas, que muitas vezes eram motivos de apostas e provocavam certos tumultos e reação das autoridades. As vestimentas na Europa medieval, como elas se davam? Bom, na Europa medieval, a túnica de mangas era a principal vestimenta utilizada por homens e mulheres. Em geral, os modelos femininos cobriam o corpo até os tornozelos, né, enquanto os masculinos ficavam na altura dos joelhos. Por baixo da túnica, eles usavam uma camisa e os homens também vestiam uma espécie de calção. A nobreza, ela exibia seu prestígio social pelo uso de tecidos caros, como a seda importada do Oriente, o refinamento dos brocados, pela riqueza das cores. Já os camponeses não. Eles usavam vestes mais simples, de tecidos grosseiros, né? Como os feitos de fibras de cânhamo, enquanto os nobres usavam botas de couro, de cano alto, ou sapatos de bico longos. Os mais pobres vestiam apenas sapatilhas de pano. Então vamos ver algumas dessas vestimentas aqui, né? O rei e a rainha vestiam-se com muita elegância e requinte. A túnica vermelha reproduz a roupa do imperador, por exemplo, do imperador Carlos Magno. Os nobres, como a gente já falou, vestiam-se muito bem. As mulheres usavam roupas semelhantes às das rainhas. Já os camponeses usavam roupas bastante simples, preferencialmente bem quentes, para que pudessem enfrentar o rigoroso inverno europeu. Aí os vestuários femininos, né, eram compridos e justos ao corpo, com pequenos decotes e bordados em ouro e pedras preciosas. Os bordados
seguiam motivos religiosos, florais e até animais. Os penteados, eles usavam cabelo caído, com risco ao meio ou com tranças. As mulheres da nobreza cobriam o cabelo com véu e lenço. Os calçados das senhoras da nobreza, elas usavam sapatos com plataformas, que eram chopines, de altura e por vezes atingiu até 30 centímetros. Era tão difícil caminhar que precisavam da ajuda de 2 aias. Aí nós temos aí, né, as plataformas, os calçados, né, que eles usavam naquela época, e as roupas com a cabeça coberta com véu. Os vestuários masculinos, a moda eram roupas multicoloridas, feitas de 2 tecidos contrastantes. O homem possuía visual mais exuberante do que a mulher. Eles usavam um manto ou um chale longo, largo, sem mangas e aberto dos lados. Os botões e cintos eram ornamentados com pedrarias. As meias eram longas, por vezes até a cintura. E o calçado, os homens da nobreza usavam sapatos bicudos, como esse que vocês estão vendo na imagem. Agora nós vamos falar sobre as moradias, porque em geral, até o século VIII, as habitações de nobres, de camponeses, eram feitas de madeira. O uso da pedra nas construções era mais comum onde havia pedras em abundância. Caso contrário, a pedra ficava restrita às igrejas e aos palácios. As dimensões e as estruturas internas das residências variavam de acordo com os estados sociais, né, do morador e o tamanho da família. A casa do camponês, né, as casas do povo eram simples, de apenas um piso térreo com fogão a lenha central, e por vezes não passavam unicamente de uma sala onde se podia comer e dormir, né? Geralmente era limitado a um único ambiente, que funcionava como cozinha, sala e quarto. Durante a noite ele era cômodo, muitas vezes também abrigava os animais domésticos e ajudava a aquecer o ambiente, porque a Europa toda a vida foi muito fria, né? Agora, nós temos aí as fortificações, os castelos, né? As fortificações e os castelos eram as casas grandes dos senhores ou dos nobres, e ao seu redor viviam os seus soldados, seus servos, e até se desenvolviam grandes urbes, né? Então, os castelos só começaram a se multiplicar na Europa Ocidental com a afirmação do poder dos nobres, né? E os primeiros castelos eram de madeira e foram construídos com a finalidade de abrigar o senhor, a família e de controlar e proteger um território. A partir do século XI, né, os reis e senhores mais poderosos começaram a construir castelos de pedra, mais resistentes aos ataques e aos cercos prolongados. Nós temos aí, né, um castelo, fosso, né, todas as grandes muralhas, né, era assim como os outros nobres que habitavam em castelos fortificados, eles tinham esses fossos cheios de água que ajudavam na proteção. Aí nós temos mais outras imagens de outros castelos que ficavam em cima de locais elevados, com pequenos morros, e que também dificultavam o ataque do inimigo. Agora, a mulher na Idade Média. Como era a vida das mulheres no mundo feudal? Bom, a sociedade feudal, a gente sabe que ela era patriarcal, ou seja, os homens predominavam nas funções de liderança política e tinham privilégio social e o controle das propriedades. Mas a feminilidade era vista de forma negativa, pois, segundo a tradição judaico-cristã, todas as mulheres descendiam de Eva, que era pecadora e responsável pela perda do paraíso.
Então, assim, a Igreja Católica considerava as mulheres seres suscetíveis às fraquezas humanas e à maldade. E a ela era dado pouco espaço de expressão, né? Então, a gente vê aí, assim, a respeito delas, das mulheres, como era dado pouca expressão, alguns historiadores procuram resgatar a história das mulheres durante a Idade Média, mostrando como algumas regiões onde elas foram importantes, né, para a sociedade, né? As mulheres das famílias nobres, por exemplo, eram obrigadas a circular quase que exclusivamente só no domínio privado da casa paterna, do marido ou do convento. Nesses espaços, continham pesadas responsabilidades em relação à organização e às finanças da casa. Além disso, algumas delas tinham importância política e significativa produção intelectual, né? Como vocês estão vendo no livro de vocês, na página 215, nas imagens que eu estou mostrando aqui. Então, assim, as mulheres que não eram nobres, elas viviam de maneira muito diferente, dependentes do trabalho para sobreviver, né? Terminavam por ter uma vida de maior liberdade do que quem pertencia à nobreza. Então, aqui nós temos as mulheres trabalhando, né, em algum serviço doméstico. Então, a mulher na Idade Média, elas foram totalmente dominadas pelos membros masculinos, como a gente já falou. Todas as meninas consideradas bruxas ou desobedientes, elas eram julgadas como um crime contra a religião. Aí nós sabemos que tem toda aquela história da fogueira, das mulheres que eram consideradas bruxas, que eram julgadas pela igreja. Os papéis sociais. As mulheres tinham vários papéis sociais, incluindo os de esposa, mãe, camponesa, artesã, enfermeira, bem como vários postos de comando, como rainhas e abadesas. Mas mesmo assim, à frente delas estava sempre um representante masculino. E as mulheres, qual era o papel delas na família? Que a gente sabe que a mulher era para procriação. Então, as filhas eram totalmente excluídas da sucessão, né? Quando contraía o matrimônio, recebia um dote, constituído de bens que seriam administrados pelo marido. O casamento era um pacto entre duas famílias, eram casamentos arranjados. Seu objetivo era simplesmente para a procriação, como eu já falei. Filha, irmã ou esposa servia somente de referência ao homem que estava servindo. Claro que nós tivemos na história muitas exceções, muitas mulheres fortes, muitas mulheres que mostraram o seu valor. Obrigada e vamos às nossas atividades.